Você que acompanha o Epoch Times Brasil sabe que a gente tem feito consistentemente a cobertura de perseguição religiosa sob regimes autoritários. Não à toa, esse veículo de comunicação foi fundado por sobreviventes de perseguição religiosa dentro da China, que, fugindo para os Estados Unidos, deram para o mundo uma janela para entender uma perseguição brutal que, se começou em 99, dura até os dias de hoje, com o quê? Vai fazer 27 anos. A gente fala a respeito da perseguição ao Falun Gong, uma prática espiritual pacífica, brutalmente perseguida pelo regime chinês. O motivo é que a gente tem dados agora que vêm a público, conforme tem a seguinte publicação do Ming Hui, que lida especificamente com coleção de relatos a respeito desse assunto da comunidade religiosa do Falun Gong na China. Aí está então, o texto está traduzido, a manchete está ainda em inglês. Noticiado em 2025, relatório publicado hoje, 751 praticantes de Falun Gong sentenciados pela sua fé. Eu li com vocês trechos da matéria. Entre 751 novos casos e sentenças relatadas, 514 ocorreram em 2025 e 237 praticantes foram condenados em anos anteriores. O atraso nos relatos foi causado pela rigorosa censura de informações do PCCH, o Partido Comunista Chinês, que visa ocultar a perseguição ao Falun Gong para evitar escrutínio internacional. E segue. Após a abolição do sistema de campos de trabalho forçados em 2013, as penas de prisão tornaram-se uma das principais táticas de perseguição utilizadas contra os praticantes do Falun Gong, além do assédio das sessões de lavagem cerebral e da detenção em hospitais psiquiátricos. E aí tem um gráfico aqui mostrando a composição. Mas a gente vai desdobrar essa história na sequência, então. Chama a vinheta da entrevista. A gente recebe agora Emanuele Coure para explicar para a gente a brutal perseguição então que ocorre ao Falun Gong e um pouco dos dados que a gente tem a respeito da intensificação do cerco quanto à espiritualidade na China. Um assunto com muita nuance. Chama a vinheta, vamos lá. Emanuele Coure, então, conosco, ela que trabalha na editoria de China aqui no Epoch Times Brasil. Manu, primeiro de tudo, é um assunto que, para quem chega, pode até ser chocante à primeira vista. Explica pra gente primeiro o que é o Falun Gong e por que ele está sendo brutalmente reprimido na China. Bom, perfeito, Marcos. Muito obrigada por me receber. Boa tarde para a nossa audiência. Então, basicamente, o Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa ali dentro da China, é uma prática, é uma disciplina espiritual chinesa que vem sendo perseguida desde 1999. Um dos principais motivos dessa prática ter começado a ser perseguida ali em 99 foi justamente por conta da prática ter crescido muito rápido ali dentro da China. Só para a gente ter uma ideia, a prática começou a ser divulgada ao público em 92 e estima-se que 2 anos depois, em 94, a gente já tivesse mais ou menos entre 70 a 100 milhões de pessoas praticando. Isso de acordo com os dados do próprio Partido Comunista Chinês. Só que essa rápida expansão dessa prática, inclusive passando o número de membros do Partido Comunista Chinês em 99, então levou o partido a começar essa perseguição. Vale até destacar que a prática acabou se espalhando bastante ali dentro da China por conta dos benefícios à saúde que a prática tinha. Muitas pessoas começaram a ficar muito saudáveis por conta dessa prática. E até, na verdade, na época, o Partido Comunista Chinês chegava a fazer propaganda dessa disciplina, porque ela fazia tão bem para a saúde das pessoas ali dentro do país, que eles viram que, na verdade, isso começou a diminuir o peso que eles tinham do sistema de saúde, porque com menos pessoas doentes, eles precisavam gastar menos dinheiro com o sistema de saúde, e por isso, justamente, a promoção dessa prática. Outro detalhe bem interessante, só para a gente concluir aqui, é que os próprios oficiais do Partido Comunista Chinês praticavam o Falun Gong antes dessa perseguição, para a gente entender quantas pessoas realmente eram adeptas disso, quantas pessoas conheciam o Falun Gong antes dessa perseguição. E outro detalhe até interessante de porquê da perseguição são justamente os valores morais da prática, que são verdade, compaixão e tolerância, que o partido considerou contrários ali, então, às ideias socialistas do Partido Comunista Chinês. Perfeito, Manu. Pedi que você dê uma olhada no microfone. Me parece aí que talvez esteja saindo do computador ao invés do microfone, só para a gente ter isso aí com clareza. Mas conforme a gente segue desdobrando isso aí, Manu, bom, a gente está falando agora, claro, uma perseguição que se estende, vai fazer 27 anos, mas você tem feito a cobertura consistentemente a respeito desse assunto, e até uma pauta interessante que vem à tona é a questão da sinicização, como você havia falado anteriormente em outras reportagens que a gente fez, até matéria sua que saiu no exterior comentando a respeito desse assunto. Então você que entrevistou sobreviventes do regime, que foi a fundo a respeito desse assunto, ajuda a gente a entender, porque em 2025, enquanto a gente tem esse relato, 751 praticantes, e claro que é uma fração ínfima do que pode ser o total quando a gente fala do assunto, afinal de contas, é só os números que foram comprovados a partir de relatos de familiares
ou fontes primárias, tem muito que não se sabe. Também tem se falado a respeito da tal sinicização, então pressão do regime para que as religiões se adequem às diretrizes do Partido Comunista, não é isso? Explica para a gente a respeito de 2025, esse cenário no qual as políticas do partido se tornam mais restritivas quanto a religiões e, claro, aprovando aquilo que pode ou não pode, a depender do grupo de fé. Bom, perfeito, Marcos. Primeiro de tudo, para a gente entender a sinização, que é como se traduz aqui para o português, tem algumas variações, na verdade, mas a sinização ela é uma política oficial do Partido Comunista Chinês. Então, eu só estou destacando isso antes de tudo para a gente entender que não é nenhum tipo de teoria da conspiração, não é nada além, não é nada que, por exemplo, há relatórios secretos. Não, isso é reconhecido oficialmente pelo Partido Comunista Chinês, isso está em discursos, inclusive do próprio Xi Jinping e de altos funcionários do partido. Então, só para a gente entender que isso é dito de uma forma muito aberta. Basicamente, então, o que seria a sinização? A sinização, ela já era uma palavra já utilizada pelos jesuítas no passado, que era a questão de adaptar as religiões aos princípios chineses. Só que, basicamente, o Partido Comunista Chinês, sob Xi Jinping, eles começaram a utilizar essa sinização e, hoje em dia, o que significa? Significa alinhar as religiões, sejam elas quais forem, inclusive religiões chinesas, que a gente tem aí o taoísmo, alinhar essas religiões aos princípios marxistas chineses do Partido Comunista Chinês. Isso porque a gente tem essa questão do marxismo, leninismo com características chinesas. Então, a ideia basicamente é essa, é fazer com que as religiões dentro da China que elas estejam alinhadas com os princípios socialistas do partido. E para garantir isso, nos últimos anos, principalmente ali se a gente fala desde 2017, principalmente, na verdade, desde 2018, quando o partido aumentou então a regulamentação dessas religiões ali dentro da China, o partido começou a colocar em prática várias regulações para realmente ter mais controle dessas religiões. Então, o que eu quero dizer com isso em termos práticos? Por exemplo, algumas religiões elas obrigam que todas as pessoas que forem ser líderes religiosos das igrejas aprovadas pelo partido, que ao total são 5 tipos de igrejas aprovadas, ali a gente tem o taoísmo, o cristianismo, que depois a gente pode explicar melhor sobre essa questão de diferença de igrejas aprovadas e não aprovadas, mas resumindo, todas essas igrejas, então, elas precisam obedecer essas legislações e, por exemplo, uma liderança religiosa que vai pregar para qualquer tipo dessas religiões, elas precisam obrigatoriamente passar por um treinamento do Partido Comunista Chinês, e eles falam abertamente que é um treinamento para alinhar essa pessoa com os princípios socialistas do partido. Além disso, para você abrir, por exemplo, um estabelecimento religioso na China, você precisa de aprovação do partido, e outras questões também que chamaram bastante atenção e que foram denunciadas no ano passado, é que o regime estava retirando de algumas igrejas, então, por exemplo, as imagens que a gente teria ali de Jesus Cristo, de Ave Maria, e colocando no lugar imagens de Xi Jinping. Então, tudo isso é muito sério porque é realmente uma distorção das religiões. A gente teve até mesmo, só para concluir aqui, denúncias feitas pelo Voice of Marxist, que é um desses institutos, uma dessas organizações que investiga a perseguição religiosa ali dentro da China, que eles disseram que em algumas escolas ali dentro da China, onde eles estavam promovendo o ensino religioso, na verdade, as bíblias que eles estavam distribuindo eram bíblias com passagens alteradas pelo Partido Comunista Chinês. Então, algo muito sério. Então, só para a gente entender mais ou menos como toda a questão está funcionando ali dentro agora nesse momento. E, Marcos, se você me permitir só um adendo. Por favor. Que é um aspecto bem importante, porque justamente muita gente fala, mas religião é aprovado dentro da China. E por isso que a sinização é um termo tão importante. Porque o que é aprovado dentro da China? É aprovado dentro da China essas 5 religiões que são totalmente controladas pelo Partido Comunista Chinês. Inclusive, a gente vê a questão mesmo, por exemplo, da Igreja Católica ali dentro. Quem indica os bispos não é a Igreja Católica, é o Partido Comunista Chinês. Eles chegaram a fechar um acordo com o Vaticano em 2018, porque o Vaticano tinha perdido todo o controle que eles tinham ali dentro do país e foram obrigados a fazer um acordo. Na verdade, esse acordo é bem polêmico, né? Gerou bastante repercussão na época, mas só para a gente entender, então, que a religião que está ali dentro, ela não é mais a versão original das religiões, ela foi totalmente transformada e é controlada pelo partido. E aquelas pessoas que querem seguir os princípios originais dessas religiões, então, eles acabam indo para essas igrejas clandestinas. E foi justamente isso que a gente viu pouco tempo atrás, da perseguição daquela igreja, onde a gente viu 30 religiosos sendo perseguidos, 30 cristãos da Zion Church, justamente porque essa é uma igreja clandestina, ou seja, ela não é controlada pelo Partido Comunista Chinês e por isso ela é perseguida.
Manu, de forma interessante, eu quero voltar para o relatório, porque normalmente quando a gente fala sobre perseguição religiosa, é bem documentada a questão de atrocidades, mesmo a questão de extração de sangue ou até de órgãos em hospitais de pessoas de fé dentro da China. Obras indicadas ao Nobel, a gente tem feito a cobertura disso aqui com profundidade. Fontes como Bloody Harvest, The Slaughter, Ethan Gutmann, David Matas, David Kilgore documentam isso bem. Então as atrocidades de todo tipo são relatadas. Mas muitas das estimativas às vezes ficam no número, sem algumas das especificidades, sem citar os nomes específicos e sem rastrear exatamente de onde vem. Esse relatório agora que fala sobre essas 751 sentenças é interessante justamente por essa questão da verificabilidade. Quando se fala de 1 a 3 milhões de muçulmanos em campos de internação em Xinjiang, o rastreio disso é muito complexo, assim como é com o Falun Gong e com outras fés perseguidas. Mas aqui é nome a nome, casos então com uma documentação mais abrangente. Traz para a gente então um pouco mais a respeito do relatório, porque ele é relevante e o que mais te chama a atenção nele, conforme a gente repercute agora, então, publicado hoje pelo Minhui, 751 sentenciamentos de pessoas presas exclusivamente por sua fé, e só praticantes de Falun Gong, não outros grupos espirituais, em 2025. Perfeito, Marcos. Bom, tem alguns tópicos ali que chamam bastante atenção. Como você comentou, justamente essa questão deles detalharem quem são as pessoas, para que prisões elas foram enviadas, por que motivos. Os motivos, inclusive, são um dos pontos que realmente é alarmante, porque, claro, é a questão da perseguição religiosa, mas em muitos casos, por exemplo, alguns desses praticantes eles foram presos simplesmente por exemplo, ajudar uma outra pessoa a instalar uma antena que desvia, então, da censura do Partido Comunista Chinês, para que essa pessoa possa receber informações do exterior, justamente para que a pessoa consiga entender o que está acontecendo ali dentro e não precise só depender dessas notícias censuradas pelo partido. Além disso, outra questão que chama bastante atenção é como eles estão designando algumas promotorias e tribunais específicos somente para cuidar desses casos dos praticantes de Falun Gong, para assim acelerar o processo de prisão dessas pessoas. E um detalhe importante aqui é que a taxa de condenação da China é a maior que tem, cerca de 99,9%, ou seja, as pessoas que elas começam a ser julgadas ali já são pessoas pré-aprovadas pelo partido, já que o legislativo é totalmente controlado pelo Partido Comunista Chinês, e obviamente essas pessoas vão acabar sendo sentenciadas. E até vale destacar que muitos desses casos, os praticantes de Falun Gong, eles não têm direito nem mesmo à defesa. E até isso tem chamado bastante atenção, porque alguns advogados que se atreveram nos últimos tempos a tentar defender esses praticantes de Falun Gong, eles começaram a ser perseguidos, como é o caso do Gao Dishan, que agora está desaparecido há vários anos. A esposa dele acabou fugindo para os Estados Unidos com a ajuda justamente de ONGs, instituições ali dentro do país. E ele era uma das pessoas que então se atreveu a tentar defender esses praticantes do Falun Gong e o regime sumiu com ele. Então, esses são pontos que chamam bastante atenção. E eu até gostaria que a produção colocasse aqui para a gente um ponto que... eu tô vendo que você tá com o livro do Gao Dishan, por isso, se você quiser, antes fala disso, pode ficar à vontade, Marcos. Não, perfeito aqui. Esse daqui é o livro, então, do Gao Dishan, outra fonte excelente a respeito do assunto, advogado de direitos humanos que defendeu pessoas de fé que estavam sendo perseguidas pelo regime nas cortes. Esse aqui é a China More Just, então... um memorial autobiográfico do Gao Dishan. Essa é a minha edição, está traduzida para o inglês, né? Tem em inglês e chinês. A China More Just, My Fight as a Rights Lawyer in the World's Largest Communist State. A minha luta como advogado por direitos no maior estado comunista do mundo. Gao Dishan, ele que foi desfigurado pela tortura, a esposa conseguiu fugir para Los Angeles e ele está desaparecido desde 2018. Então, um livro muito, muito bonito, onde ele relata a jornada dele nos tribunais defendendo pessoas de fé injustamente perseguidas pelo regime, né? Isso aqui é um documento, uma prova cabal aí quando se vem essa conversa, porque tem muita desinformação a respeito. O Partido Comunista Chinês derrama dinheiro sobre isso no exterior para tentar mudar a opinião pública a respeito das atrocidades que acontecem sob o regime, e isso aqui uma cartada que, como uma fonte primária, os casos que ele atuou em primeira mão desmontam tudo isso. Mas perdão pela interrupção, Manu, por favor. Não, Marcos, perfeito. Eu achei que foi muito importante as informações que você trouxe agora, maravilhoso. O que eu ia, na verdade, complementar, eu vou pedir até para a produção se eles puderem colocar aqui do lado o gráfico que a gente tem com a idade das pessoas que foram sentenciadas à prisão que esse relatório trouxe. E eu acho que isso chama bastante atenção, justamente porque muitas dessas pessoas que foram presas, está aqui na tela para a gente conferir, boa parte dessas pessoas que foram condenadas, me desculpa, que foi agora que eles conseguiram ter registro, em 2025, são pessoas idosas. Se a gente vê, por exemplo, a maior taxa ali é de
60 a 69 anos. Depois, a segunda maior taxa é de 70 a 79. A gente tem até mesmo pessoas de 80 a 89 anos e 90 anos de idade. Então, que são pessoas que, bom, em muitos casos, inclusive, mesmo quando a pessoa tem algum tipo, realmente cometeu algum tipo de crime, que a pessoa não está sendo presa por questões religiosas, em muitos casos a pessoa, inclusive, acaba cumprindo a sentença em casa ou domiciliar. Isso quando a gente está falando de um caso onde a pessoa realmente cometeu um tipo de crime. Então, eu só estou trazendo isso para a gente entender realmente o quão delicada é essa situação, e inclusive o relatório destaca as condições físicas em que muitas dessas pessoas acabam saindo da prisão, porque elas acabam sofrendo vários tipos de tortura. Inclusive, quem quiser conferir, o Mingui tem uma documentação muito extensa com comprovações realmente dessas torturas que estão acontecendo ali. Tem relatos em primeira mão de pessoas que sofreram essas torturas ali dentro da China, presas pela sua fé, e em muitos casos conseguiram fugir da China de alguma maneira. Então, é muito interessante e isso é algo que chama bastante atenção. Não, perfeito, Manu. Muito obrigado por ajudar a gente a desdobrar a questão. Sempre uma pauta relevante e a gente dá uma ênfase especial à cobertura de direitos humanos na China. Afinal de contas, o Epoch Times, ele próprio, é fundado por pessoas que sofreram isso na pele, e ao longo dos anos aqui na empresa, a oportunidade também de conhecer muitos chineses que acabaram sofrendo isso eles próprios. Então, uma coisa que, claro, profundamente toca também a história da empresa. Perfeito, então, dado o recado, a atroz, a brutal perseguição na China continua, então, 26 anos depois, 27 anos depois, uma coisa absolutamente aí complicadíssima. Muito obrigado, então, por ajudar a gente a desdobrar isso, Manu, mas